Olá, sejam bem-vindos à live com o especialista da Sociedade Mineira de Coloproctologia. Hoje nós vamos falar de um assunto que é causa constante de consultas nos consultórios dos proctologistas, que é a fissura anal. Por que dói tanto? A fissura anal é uma doença do ânus que provoca dor e sangramento e é a terceira causa mais comum de consultas no consultório de proctologia. Minha convidada de hoje é uma coloproctologista em Belo Horizonte, na Santa Casa, doutora Eloá Gambale. Ela é titulada da Sociedade Brasileira de Coloproctologia e é a convidada da live com especialista para falarmos desse assunto. Seja bem-vinda, doutora Eloá. Muito obrigado por aceitar o convite da Sociedade Mineira. Boa noite. Boa noite. Eu já fiz a sua apresentação aqui, já até comecei o assunto. Sim. Mas queria deixar você explicar para a gente. Primeiro, vamos conceituar, como se diz, né? O que é fissura anal? Explica para quem está nos assistindo. Sim, a fissura anal é uma ferida causada no ânus, exatamente porque o ânus ele não tem uma complacência significativa para permitir, por exemplo, a passagem de fezes calibrosas, né? Ou então, quando a gente tem algum esforço maior e aquilo força a parede ali e a borda anal, esse estiramento, além do que o órgão suporta, provoca ali uma rachadura, que é o que a gente chama de fissura, né? Então, literalmente, é um corte, né? Que acaba provocando dor, né? E a descontinuidade ali da pele, da região perianal, da borda anal, é que a gente chama, então, de fissura anal. A gente tem a fissura anal aguda, né? Sim, sim. É importante falar. E a gente tem a fissura anal crônica. Então, o tratamento das duas é diferente, né? Os sintomas das duas... Não, peraí. Antes dos podem... sintomas, vamos insistir um pouquinho mais Sim. aqui no conceito. Então, você Uhum. estava dizendo que é uma ferida, um machucado, né? Isso. Provocado, na maioria das vezes, por trauma, por fezes Isso. duras. Eu Isso. costumo falar muito para os meus pacientes também que o papel higiênico também pode provocar isso. Exato. Mas nem só isso, né? Eu já tive pacientes Exato. que a fissura foi provocada até por diarreia aguda. Diarreia. E Aquelas aí, fezes mais traumatismo ácidas que químico. passa machucando e dá Isso. um ferimento. Mas qual que é a diferença? Porque, assim, a pessoa pode ter um machucado agudo ali que cicatriza como qualquer outro machucado. Uhum. Quando que vira fissura? Por que não cicatriza? Porque, vamos explicar, né? É um ferimento que causa uma dor excruciante na hora de evacuar e por algumas Exato. horas depois o paciente fica, às vezes, 2 até 4 horas lembrando que foi no banheiro. Mas se ele Isso. não for ao banheiro, não vai ter dor. No dia seguinte, ou alguns dias depois, quando volta no banheiro, começa o suplício todo de novo. Uma dor intensa durante, que persiste por um tempo depois da evacuação e, na maioria das vezes, com sangramento. Um machucado, como você falou, pode cicatrizar em 10, 15 dias. Mas em algumas pessoas isso não cicatriza e essa dor vai acompanhando o paciente até que ele pensa, agora eu tenho que ir no coloproctologista, né? O que provoca essa... O que não deixa cicatrizar? Exatamente porque a fissura, ela costuma ocorrer numa localização que tem ali uma situação desfavorável, que é principalmente a irrigação sanguínea, né? Ela não é tão adequada na linha média posterior. Então, na maior parte dos pacientes, a fissura ela acontece ali. E aí, por não ter essa circulação sanguínea, né, facilitada ali na região, é que a cicatrização é difícil. E a fissura acaba expondo ali, que tem por baixo da pele, o esfíncter anal interno, né? E aí isso contribui, né, para gerar a dor, porque
acontece a inflamação local e isso sustenta o tônus aumentado do esfíncter, né? Então, ele fica como se fosse numa contração sustentada e aí isso desfavorece ainda mais a perfusão sanguínea e desfavorece, então, a cicatrização. Sem contar que o traumatismo, ele acaba ocorrendo várias vezes, né, sucessivamente a cada evacuação. Então, todo dia, aquele local é estirado durante a evacuação ou então sofre um traumatismo químico com as fezes líquidas, né, que ficam mais Uhum. ácidas. E aí isso desfavorece, então, porque há ali uma continuidade de trauma, né? A gente precisa evacuar apesar da fissura, e aí isso acaba complicando ali a situação para a cicatrização ocorrer adequadamente. Uhum. Eu falo que vira um ciclo vicioso, né? Exato. A dor provoca essa hipertonia, essa contratura do esfíncter, e a hipertonia que não deixa, a hipertonia mantém essa isquemia, essa falta de circulação sanguínea, que não Isso. deixa cicatrizar. E aí provoca mais dor, e a dor provoca mais hipertonia, e vira um ciclo vicioso, né? E aí o medo de evacuar acaba desfavorecendo também, né, a cicatrização, porque a pessoa começa a fazer uma retenção fecal, então as fezes às vezes até chegam ali macias na ampola retal. No entanto, a pessoa com medo e o pavor, né, de evacuar provocado pela dor, acaba fazendo essa retenção e apesar da dieta adequada, da hidratação adequada, as fezes começam a ressecar ali a partir do Uhum. momento que essa retenção passa a ser repetida, né? Você estava dizendo, antes de eu te interromper, que tem a fissura aguda e a fissura crônica. Explica E pra gente a diferença disso. a fissura aguda, normalmente, ela é um pouco mais superficial, né? E o paciente cursa com dor, sangramento, né? A evacuação. E ele chega para a gente com, às vezes, menos de 15 dias de evolução. No entanto, ele relata, já teve outras vezes e agora está ocorrendo de novo. Ou então, às vezes, é a primeira vez e logo ele procurou o especialista, né? Mas as bordas ainda estão macias, o fundo da fissura aguda, ele ainda está favorável para uma cicatrização, ao passo que na fissura crônica, a gente já tem bordas mais endurecidas, né? A cicatrização, ela vai ficando cada vez mais difícil. O fundo às vezes tem, inclusive, algum grau de infecção, né, com um pouco de secreção purulenta ali, ou mesmo um depósito de fibrina, né, que às vezes contribui para a cicatrização, mas se de forma inadequada, aquele depósito vai atrasando a cicatrização. Então, alguns pacientes até com fissura anal crônica, eles já começam a não ter tanta dor mais, né, tão excruciante assim, porque aquilo já tem tanto tempo de evolução que aquela hipertonia exagerada, ela começa a ceder, né, e a Uhum. inflamação vai dando lugar à fibrose, né, a uma cicatriz mais endurecida, mais grosseira, e às vezes aquilo vai provocar, né, as infecções sucessivas que vão gerar a dor recorrente na fissura anal crônica. Então, a fissura, a diferença de aguda e crônica tem uma diferença Tempo, cronológica, né? exato. A fissura aguda é mais recente Sim, e tem uma diferença também morfológica. O aspecto da ferida é isso. diferente, né? O coloproctologista, durante o exame físico, durante o exame do paciente com fissura, consegue diferenciar uma fissura aguda de uma crônica. Sim. Para que precisa diferenciar? O tratamento é diferente a fissura aguda para a fissura crônica? Sim, o tratamento da fissura aguda, normalmente a gente tenta com medidas dietéticas, né, orientação de hábitos de higiene, alimentares, e a gente tenta o tratamento clínico com pomadas, medicações tópicas e às vezes oral também, né, Uhum. para ajudar o controle e tratamento da dor. Agora, na fissura anal crônica,
às vezes a gente não tem sucesso nessa tentativa de favorecer a cicatrização, exatamente porque já tem um tempo maior de evolução, já tem ali uma fibrose, uma cicatriz inadequada, né? E aí, normalmente, a gente parte para o tratamento cirúrgico mesmo. Uhum. Alguns pacientes até insistem em tentar o tratamento clínico, medicamentoso, mas na maior parte das vezes a gente não tem sucesso, né? A gente não Então, depende só das medicações, né, para favorecer a cicatrização também. então é Então a gente tem. importante procurar assistência médica, consultar um coloproctologista logo no início dos sintomas, porque é muito mais fácil tratar a fissura enquanto ela está uma fissura aguda, seja por tempo ou pelo aspecto mesmo da ferida, do que Isso, deixar evoluir para uma ferida crônica, né? E você já exatamente. adiantou que tem dois tipos de tratamentos, clínico e tratamento cirúrgico. Uhum, Às vezes o paciente chega e a gente já de cara vai falar que precisa de uma cirurgia, por uhum. causa do aspecto da fissura que está muito, com todos os aspectos de fissura crônica e pelo tanto de dor que ele tem. É raro isso, né? A gente geralmente a gente não propõe direto uma cirurgia, mas existe essa situação. Mas além do paciente insistir em evitar a cirurgia, eu vejo que a gente mesmo tenta muito tratamento medicamentoso antes de operar. Eu sempre aviso os pacientes do seguinte: às vezes o paciente está com o médico, fazendo tratamento com remédio, ali 2, 3 meses. Quando o paciente vê que a fissura não está melhorando, ele vai em outro médico e outro médico opera. E eu já aviso logo no começo aqui: quando você ficar com vontade de ir em outro médico, me Uhum. avisa, porque talvez seja a hora da gente desistir do tratamento com remédio e partir para o tratamento cirúrgico, né? Porque é fundamental também para a gente propor o tratamento cirúrgico, a gente conhecer bem o paciente, né? Sim. A gente saber, conseguir prever quais as dificuldades ele vai ter em relação à alimentação, em relação aos hábitos de higiene, para a gente poder conhecer um pouco da rotina do paciente, né? Então, é importante a gente tentar, às vezes, o tratamento clínico e avaliar quais foram as dificuldades ali, para depois, né, a gente conseguir oferecer o melhor tratamento no pós-operatório, né, que é Uhum, fundamental a gente ter o controle da situação por completo, porque senão acaba sendo um tratamento traumático, né? uhum. Mas fala um pouco mais desse tratamento não cirúrgico, do tratamento clínico da fissura. O tratamento, o tratamento clínico, eu costumo dizer para os pacientes o seguinte: as pomadas, as medicações, elas vão auxiliar, elas vão tentar favorecer a cicatrização, né? Mas o tratamento clínico, ele depende muito do paciente. Ele depende do paciente estar ali realmente envolvido, né? E interessado em fazer aquela situação se resolver de uma vez por todas. Porque não Uhum, adianta a gente ter o leito da fissura quase completamente cicatrizado ou até com uma cicatriz adequada, mas recente, e aí de repente vem uma evacuação traumática, seja ela, né, com fezes ressecadas ou fezes líquidas diarreicas, e aí a fissura abre de novo. Então, as pomadas vão auxiliar, vão ajudar no controle da dor, né, na evacuação, vão tentar facilitar a evacuação e favorecer ali a circulação sanguínea e a cicatrização. No entanto, a gente precisa manter diariamente um hábito intestinal adequado com fezes macias, nem líquidas, nem ressecadas, né, mas fezes macias. Então, eu explico isso muito bem para os pacientes, porque às vezes o paciente ele aposta tudo nas pomadas, né? E daí 10, 15 dias descuida da alimentação, e aí é que a gente vê que realmente a gente volta a estaca zero, né? uhum, Então, a gente usa pomadas que vão tentar diminuir a hipertonia do esfíncter, né? Para favorecer a circulação sanguínea, tentar cessar essa isquemia crônica e favorecer ali a cicatrização. A gente usa pomadas que vão estimular a cicatrização, no sentido de
favorecer mesmo a hidratação da região ali, local, a pele, torná-la um pouco mais resistente, um pouco mais complacente, para não acontecer um traumatismo tão fácil, né? Com Uhum. o uso, por exemplo, do papel higiênico, né? E as medicações para dor, os anti-inflamatórios, via oral. A gente pode também fazer uso do anti-inflamatório tópico, mas é mais eficaz via oral. Então, esse basicamente é o tratamento clínico, né? Às vezes a gente tem de usar alguma medicação para auxiliar a formação de fezes de consistência adequada, mas em geral eu gosto de insistir muito na alimentação rica em fibras, na hidratação adequada, né? E eu explico muito para o paciente que é importante não postergar a evacuação. Então, teve Uhum. a vontade de evacuar, nem que tenha de tomar ali um analgésico na hora, mas não postergar a evacuação exatamente para não perder todo o esforço feito para conseguir fezes de consistência adequada. Então, é um tratamento bem trabalhoso, né? Que precisa Exato. de Que uma depende. atenção constante com a dieta, com a ingestão de água, não deixar as fezes endurecer, não usar papel Isso, higiênico, sempre usar a ducha higiênica. A pomada, que você não falou, mas ela precisa ser usada várias vezes ao dia. várias É uma vezes, pomada isso. para relaxamento do esfíncter, né? Ela é bem chata de usar. É porque o efeito dela dura ali cerca de 45, 50 minutos. É o Uhum, tempo de ação dela. Então, a gente precisa passar várias vezes ao dia para tentar sustentar ali uma circulação sanguínea mais adequada. Né? uhum, Então, eu costumo muito falar com os pacientes. Como você vai estar tomando bastante líquido, vai fazer muito xixi. Então, a cada vez que for ao banheiro fazer xixi, lembra de passar um pouquinho da pomada, sem uhum. necessidade de introdução dela, né? Sem necessidade de passar grande quantidade, para não ficar ali o ânus todo melecado, né? E não provocar Uhum. dermatite perianal, porque às vezes junta com a transpiração local e acaba irritando a pele ao redor, né? O pessoal está fazendo umas perguntas aqui, nós vamos responder daqui a pouco, mas eu queria seguir um roteiro básico aqui para nós não nos perdermos na discussão. Sim. Já que estamos falando do tratamento medicamentoso, qual aproximadamente o índice de sucesso dele? Por que a gente insiste no tratamento com remédio? Vai funcionar em quantos por cento, mais ou menos? Na maioria das vezes a gente tem sucesso, principalmente se for uma fissura aguda, né? Então, Uhum, vamos dizer assim, que mais de 60% vão ter sucesso na cicatrização. No entanto, o índice de recorrência é grande. Por quê? Porque o paciente, quando ele fica bom, daí um tempo ele descuida da alimentação, da hidratação, né? E aí tem recorrência da fissura, né? Ou às vezes a gente tem também alguns fatores estressantes que contribuem para aquela hipertonia do esfíncter, né? E aí, às vezes, esses fatores a gente não tem controle, né? São presentes mesmo na vida de todo mundo, e alguns pacientes têm uma tendência, diante de um fator estressante, evoluir com hipertonia esfincteriana e aí recidivar os sintomas, né? E a ocorrência da fissura. Mas na maioria das vezes a gente tem sucesso com o tratamento clínico, né? Desde que o paciente esteja bem dedicado ali e o médico acompanhe o uhum. tratamento e vá avaliando quais as dificuldades, né? E redirecionando o paciente. Na fissura aguda tem uma boa chance de cicatrização com medicamentos e com essas Uhum. medidas de dieta e a gente chama de medidas higieno-dietéticas, né? Mas Isso, quando não responde a esse tratamento, a fissura fica crônica e tem essa hipertonia muito intensa. Que é essa hipertonia? Aquele paciente que não está quase conseguindo evacuar e quando ele vai no médico, a gente vai fazer o toque retal, ele quase que não aguenta o toque retal, de tão dolorido, né? Quando exato, chega nessa situação de fissura crônica, às vezes a gente precisa lançar a mão da cirurgia, né? exato. Porque aí o índice de sucesso realmente ele cai muito. Então, assim, menos de 20, 30% dos pacientes vão conseguir cicatrizar aquele leito fissurário, né? Uhum, E às vezes a cicatriz acontece, mas ela fica insegura, vamos dizer assim,
são vários os fatores que vão contribuir para aquilo abrir de novo e até aumenta, né, o risco de infecção local Uhum, e formação de abscessos, e aí às vezes isso evolui para uma fístula, então realmente o tratamento cirúrgico ele é indicado. uhum. E fala assim de forma mais para os nossos amigos aqui, nem todos são médicos, tem muitos Sim. pacientes e pessoas interessadas no tema, mas eu queria que você explicasse rapidinho como que é a cirurgia, para depois eu chegar lá na frente para falar da questão da incontinência. Uhum. Então, a gente tem esse esfíncter, né, interno, e esse esfíncter a gente não tem controle consciente dele. Então, quando ele está em contração sustentada, não é simplesmente, eu vou relaxar esse músculo e eu vou conseguir. Não. Então, aí a gente entra na cirurgia exatamente nesse esfíncter e a gente faz a secção parcial das fibras daquele músculo. É um Uhum. músculo liso, né? Então, por isso que a gente não tem o controle, né, de quando contrair, de quando relaxar. A gente fala que esse mecanismo ele é autônomo, Involuntário. né? Involuntário, exatamente. Então, a gente faz essa secção parcial exatamente para evitar a incontinência. Porque se a gente faz a secção completa, né, às vezes a gente pode ter mais adiante, quando o paciente fica mais idoso, algum grau de incontinência para gases ou mesmo para fezes. Então, Deixa normalmente, eu só te interromper e dar um palpite aí nessa explicação. sim, O esfíncter anal, ele é composto por duas partes. A parte sim, interna, que é involuntária, que a gente não isso, controla, e a parte externa, que assim a gente tem domínio. Quando a gente isso. deseja, a gente contrai os músculos ali do esfíncter. Quem está com problema de fissura anal, está com problema nesse esfíncter interno, que ele é involuntário. Numa cirurgia, se a gente fosse lá e tirasse a fissura, ela simplesmente tirasse a fissura, ela não melhoraria, ela continuaria existindo depois, ela recidivaria, porque o que Uhum, resolve na cirurgia é exatamente quebrar essa hipertonia. Precisa uhum, fazer um corte discreto nesse esfíncter interno, que é o que a gente não controla, e uhum, isso vai melhorar a hipertonia e permitir a cicatrização. Com índice de sucesso aí muito bom, em torno de sim, 95, 98%. uhum. Então, por que que a gente não opera todo mundo? É aí que eu quero chegar nessa história. Se é tão bom assim a cirurgia, quando o remédio não dá certo, vamos para a cirurgia logo de uma vez. Ó. Nós somos Porque cirurgiões. não é todo mundo que vai ter essa hipertonia, né? Uhum, Muitas vezes a gente tem uma fissura ali e quando a gente examina o paciente, a gente vê que não tem a hipertonia associada ali à fissura. Então, uhum, esse é o paciente que a gente sabe que não tem indicação cirúrgica, né? E pode até ter uma fissura anal crônica, mas você consegue examinar o paciente, você avalia o tônus esfincteriano com o toque retal, mas você também pode até pedir exames, que é a manometria, que vai te dizer exatamente a pressão ali no esfíncter, e você vai ver que o tônus basal dele não está aumentado. Então, por isso que alguns pacientes realmente não vão ter indicação cirúrgica, né? uhum, Principalmente de secção, né, de corte parcial dessa musculatura, desse esfíncter. Então, esses pacientes, às vezes, eles têm ali já um leito com uma cicatriz grosseira, fibrótica, e aí, às vezes, a gente faz a limpeza ali daquela região, a limpeza cirúrgica, tira aquelas bordas inadequadas para favorecer a cicatrização, sem necessidade, porque a gente realmente não consegue evidência clínica de que é aquele tônus aumentado que gerou o processo, né? Isso é muito uhum, frequente em mulheres, né? uhum, A gente nota no exame clínico das mulheres que não são todas que vão apresentar hipertonia. E a hipertonia já é mais frequente no homem, né? Que tem uma uhum, massa muscular, um esfíncter mais avantajado e que cursam, em geral, com essa hipertonia. uhum.
Mas eu queria deixar bem claro também para os nossos ouvintes que a sequência lógica do tratamento. A gente começa com um tratamento clínico que tem uma chance de resolver o problema maior do que 60%, principalmente se a fissura for aguda. Uhum. Quando não funciona, a gente tem como fazer um tratamento cirúrgico, mas é um tratamento que vai envolver uma secção de um esfíncter. Uhum. E que isso tem um risco, você já falou antes, tem que ser uma esfincterotomia, esse corte no esfíncter bem regrado para não gerar uma incontinência. Quer dizer, é uma cirurgia que, se mal indicada ou se mal realizada, pode levar a um índice pequeno, mas tem um risco de incontinência, de perda involuntária de fezes, principalmente quando a pessoa chegar 70, 80 anos de idade. Então é por isso que o coloproctologista sempre vai começar com um tratamento medicamentoso. Por isso que eu falei brincando, quando ou o paciente ou o médico vê que não dá mais, não está melhorando, praticamente em último caso, que aí sim nós vamos para a cirurgia. Porque não é uma cirurgia, oba, vamos operar. É uma cirurgia que tem que ser muito bem indicada e muito bem realizada. Precisa ser realizada pelo coloproctologista, pelo especialista, porque é uma área muito delicada, o esfíncter anal ali, que pode fazer falta, principalmente lá na terceira idade, né? Sim, e eu gosto muito de falar com os pacientes e avaliar junto com eles assim o momento cirúrgico, né? Porque às vezes o paciente está extremamente estressado, né, com algum problema, gerando aquele estresse, um problema que não é de fácil resolução, e ele está extremamente sintomático exatamente nessa época, né? Mas é exatamente essa época que é catastrófica para um pós-operatório, né, trabalhoso, em que o paciente vai ter que se dedicar à ferida, vai ter que se dedicar às outras condições necessárias, né, de alimentação, hidratação, higiene. Então, assim, às vezes a gente consegue amenizar um pouco os sintomas para que então, né, mais adiante, num momento melhor, a gente tenha condição de fazer o tratamento cirúrgico e ser bem sucedido, né? E oferecer um pós-operatório de mais qualidade para o paciente. O que você pode nos dizer de outros tratamentos, que não seja nem pomada e nem cirurgia? Sim, a gente tem uma possibilidade de tratamento da fissura, por exemplo, com o Botox, né? O Botox, a atuação dele é exatamente bloquear a contração dessas fibras. Então, se a gente tem hipertonia, usando o Botox, a gente trata a hipertonia. E aí favorece, então, a circulação sanguínea e a cicatrização local. No entanto, todo mundo acho que já tem ciência, né? Que ele é muito difundido hoje em dia para outros tratamentos. O Botox ele tem um tempo de ação. Então, ele vai atuar ali, em geral, por 4 a 6 meses no máximo, né? E depois aquela hipertonia, ela pode retornar. Então, a gente tem, às vezes, um sucesso temporário, né? E a dose, ela precisa ser bem adequada. Então, no exame clínico, a gente faz a avaliação, a gente consegue perceber, assim, a relação, né, de massa esfincteriana e, às vezes, a quantidade de Botox vai variar entre os pacientes, porque se a gente bloqueia muitas fibras, o paciente fica como se estivesse ali com uma secção completa, um corte completo daquela musculatura. Então, E ele fica com evolui imediatamente incontinência com durante o incontinência. tratamento, né? E aí essa incontinência vai durar 4 a 6 meses, Se né? não Então, para fezes, pelo menos para gases. pelo menos para gases, É grande. que já é um fator social limitante, né? Constrangedor. Então, a Outra gente... coisa complicada no Botox é exatamente o uso, né? Porque nas clínicas de estética, um frasquinho ali vai para várias pessoas. Exato. A gente na proctologia não dá para dividir o frasquinho ali, fazer todo mundo. Então acaba que fica muito mais caro o tratamento, não Fica tem mais oneroso. tanta Exatamente. vantagem. É, Aqui tem uma pergunta interessante aqui. Você acha que a fissura, o estresse tem algum papel para causar fissura? tem. Ele tem sim, porque a gente percebe que não são todos os pacientes que, diante, né, de uma situação estressante, vai ter uma fissura anal. Mas alguns pacientes, diante de
um fator estressante tem mesmo uma tendência a evoluir com essa hipertonia do esfíncter anal interno. E normalmente são pacientes também que às vezes cursam, né, com essa hipertonia também no cólon sigmoide, né? E às vezes isso contribui até mesmo para síndrome do intestino irritável, né? Então, são pacientes que têm uma sensibilidade maior do trato gastrointestinal ao estresse, né? Assim como outros pacientes vão ter uma sensibilidade maior da pele ao estresse ou do trato respiratório, né? Então, isso a gente observa, assim, na prática clínica. Outra coisa que eu observo é que quem está passando por um momento de estresse geralmente deixa de cuidar da alimentação, o intestino fica mais preso, ou deixa de ter o cuidado ali durante a higiene pós-evacuação, acaba passando papel higiênico, que o ideal seria usar sempre a ducha higiênica, né? Então, o estresse é multifatorial, né? Ele pode agir diretamente como indiretamente. Exato. Lá no começo da nossa conversa, teve uma pergunta aqui se dá para confundir fístula com fissura. Aliás, o contrário, né? Confundir uma fissura com fístula. Para o especialista, é muito simples fazer essa diferença, né? O exame clínico bem feito, ele não deixa dúvida, né? Mas, popularmente, a gente recebe pacientes, né, que têm os conceitos, assim, um pouco misturados, e às vezes o paciente chega no consultório falando que tem uma fístula, na verdade tem uma fissura, né? Mas pode acontecer também do paciente ter iniciado os sintomas com uma fissura, que infeccionou e evoluiu para uma fístula. Então, às vezes, né, é uma fissura fistulizada, vamos dizer assim. Sim, isso a gente vê Então, com certa frequência, né? a gente vê com frequência. Então, para a gente é bem simples, né? No exame clínico a gente consegue diferenciar bem uma de outra. A fístula, ela em geral cursa com secreção, né? Então, tem ali um orifíciozinho perianal que vai estar sempre drenando, né, de forma intermitente, uma secreção purulenta, mal cheirosa, às vezes cursa com abaulamento local e depois, por conseguinte, a drenagem dessa secreção. E a fissura não, a fissura é uma ferida ali que é uma abertura mesmo, um rasgo que pega desde a pele ali, pele anal, a borda do ânus e um pouquinho da região interna da borda anal. Perguntaram aqui sobre uma pomada específica, que acho que eu já não devia falar o nome. Como você disse no início, precisa hidratar a pele, precisa melhorar a circulação da pele. Então, claro que o coloproctologista, o especialista, vai saber a melhor pomada para cada paciente. Mas não tem uma receita mágica, né? Não. Até um medicamento clássico usado desde a Idade Média, que é aquela aloe vera, aquilo hidrata e pode funcionar. Claro que não vai funcionar tão bem quanto as pomadas que a gente tem disponíveis hoje em dia, mas funcionaria também. Então, assim, não é tão importante a pomada. São todos aqueles cuidados que você falou de amaciar as fezes. E aí tem outra pergunta do óleo mineral. Óleo mineral é um clássico para amaciar as fezes, né? Mas a gente sabe que a longo prazo pode dar problema de absorção das vitaminas, tipo vitamina D, vitamina B, que são as lipossolúveis. Então não é um medicamento também muito simples para ficar sendo usado indiscriminadamente. Mas bem indicado por um curto período de tempo para amaciar as fezes, não é uma opção que os coloproctologistas gostam muito, mas pediatra usa muito, né, para criança. Sim. Óleo mineral. E criança tem também fissura. Você tem experiência com criança? Normalmente, assim, no consultório eu atendo a partir de 12 anos, né? Mas a gente sempre tem, né, algum familiar, algum amigo que vem conversar com a gente, ou mesmo um pediatra que vem discutir sobre o assunto com a gente, e é muito frequente, né? As crianças, elas começam a introdução alimentar, modifica o hábito intestinal, aí muda a fórmula,
modifica o hábito intestinal. Começa a escolher o que come, modifica o hábito intestinal. Então, durante, né, a primeira infância e até mais adiante, depois chegando à adolescência, eles vão cursar, sim, com alterações do hábito intestinal e a constipação é muito prevalente e isso resulta em fissura, né? Mas o que eu vejo é que o mais difícil em criança é tratar o pânico que a criança passa a ter para evacuar, né? O mais difícil é isso. A criança, ela realmente retém fezes. Ela toma pavor daquela dor e ela associa a evacuação à dor, né? Que é muito clara essa associação. Então, é aquela criança que não quer ir ao banheiro, que às vezes se ainda usa fralda, ela segura, ela retém fezes mesmo e evita a evacuação a todo e qualquer custo, por causa da dor que ela sabe que vai acontecer, né? Então, o mais difícil é isso. Então, muitas vezes a gente tem que entrar com medicações analgésicas de horário, tentando prever a evacuação e a atuação do analgésico nesse momento para provocar um certo alívio e a criança conseguir evacuar com o mínimo de dor ali, para ver se a gente consegue tirar esse condicionamento, né, que ela tem de evitar a evacuação por causa da dor. Eu atendo crianças menores, na maioria das vezes o pediatra trata fissura anal, mas eventualmente eles encaminham para tratamento depois que eles já desistiram de tratar. Tem algumas diferenças em relação ao adulto, eu falo meio brincando, adulto com fissura chega no consultório falando que se pudesse deixaria de evacuar. Criança consegue deixar de evacuar. A gente atende paciente às vezes que passa dias sem ir ao banheiro porque consegue travar mesmo. E diferente do adulto, a gente nunca opera criança. A criança, graças a Deus, sempre vai melhorar com a gente conseguir amaciar as fezes e acabar com a dor, aquela fissura vai cicatrizar. Então, assim, não conheço ninguém, não tem relato na literatura de cirurgia para fissura anal em criança. A gente sempre consegue resolver clinicamente. Tenha de atuar precocemente, né? Porque senão vai ser aquela criança que vai ao pronto-socorro, começa a fazer clister, lavagem intestinal, e aí isso vai resultando em maior pânico, né? E aí realmente ela faz a retenção mesmo, ela consegue deixar de evacuar por às vezes 10 dias. E se o médico não tiver sensibilidade para, por exemplo, se for fazer um exame em criança igual a gente faz em adulto, vai piorar esse trauma, né? Então tem que ter cuidado até na forma de abordar. De examinar, mas, exatamente. Felizmente, em criança, a fissura é um pouco mais fácil de tratar. Tem um comentário aqui do Assis, comentando que foi no colega coloproctologista e ele passou uma pomada de manipulação. A gente não comentou, mas aquelas pomadas que a gente citou, que são para diminuir a hipertonia do esfíncter anal, para diminuir a dor, a gente não encontra pronta no mercado. Então, na maioria das vezes, vai ser uma pomada manipulada mesmo. A gente tem 2, 3 opções no máximo, e pode variar a dose, a forma de passar, tal, mas essas pomadas que atuam no relaxamento do esfíncter, elas são manipuladas. Que no fundo, a gente precisa relaxar o esfíncter e parar de agredi-lo, né? Então a gente tem que amaciar as fezes para não machucar, tem que usar a duchinha para o papel higiênico não machucar e tem que diminuir essa hipertonia. Isso pode ser feito com medicamentos, na maioria das vezes essas pomadas manipuladas, ou com a cirurgia. O objetivo é o mesmo, é diminuir a hipertonia, diminuir a contratura do esfíncter. Ainda teve mais assunto aqui sobre o óleo mineral. Óleo mineral tópico, ou seja, passar o óleo mineral na fissura. Não costumo receitar, mas também não vi nada de errado. O que você pensa? Eu também não costumo receitar, mas eu acho que assim, o mecanismo de ação ele até faz sentido, né? Vai hidratar ali. No entanto, a adesão dele à pele não é muito satisfatória, né? Agora, a gente tem que ter cuidado, porque às vezes as pessoas passam o óleo de girassol, como é um hidratante da pele, um cicatrizante para outros tipos de ferida, né? Às vezes eu
eu já tive contato com pacientes relatando o uso do óleo de girassol. E a gente tem Que a aí é um óleo cândida orgânico, nas né? Aí nossas faz mais fezes. sentido. Ele faz sentido, mas o que eu quero dizer é o seguinte, que eu já tive paciente que evoluiu com uma candidíase em cima da Sim. ferida. Que a gente tem a cândida nas fezes e ele favorece É um o alimento para o crescimento. fungo, né? É um alimento para o fungo. Então, tem de evitar o uso do óleo de girassol. Né? Agora, o óleo mineral faz um sentido, mas eu acho que ele vai ser muito pouco eficaz. Eu raramente uso óleo de girassol naquelas fissuras pós-cirúrgicas. O paciente às vezes opera de hemorroida ou mesmo de fissura e a gente vê que a cicatrização começa a demorar muito mais do que o normal. Uhum. Às vezes eu lanço mão de óleo de girassol para isso. Que é um Mas curto também, período de assim, tempo, na né? falta de opção, né? Porque nessa situação pouca coisa funciona. Sim. Tem um comentário aqui da Marcilene falando que a fístula, por que a fístula sempre volta? Bom, nosso assunto hoje é É fissura, mas fissura. como a gente diz, é um terreno que às vezes confunde fístula e fissura. As duas são meio recidivantes, né? A pessoa pode operar de fístula e não ter sucesso, ter que operar uma segunda vez. Fissura, nem tanto. Geralmente a fissura, o tratamento cirúrgico é eficiente, mas o tratamento medicamentoso, a pessoa pode ter uma fissura, passar alguns meses com sintomas, melhora, fica meses sem sintoma, depois volta tudo de novo, se tiver outra agressão. Então, as duas situações, tanto fístula quanto fissura, são meio repetitivas mesmo. Por isso que Sim. precisa da consulta do Porque especialista. cursam muito também com o descuido, né, da alimentação, dos hábitos de Uhum. higiene, né, os hábitos de vida em si. Então, realmente a gente vê que pode haver recidiva e normalmente tem a ver com isso, né? Uhum. É claro que na fístula a gente tem outros fatores envolvidos, né, como causadores, mas a etiopatologia é um pouco diferente, mas a gente vê que normalmente o que acontece, né, para favorecer a recidiva precoce, às vezes é o descuido mesmo. Às vezes está ali no pós-operatório com uma cicatrização evoluindo bem, o paciente descuida, a gente volta a estaca zero. Doutora Eloá, quero agradecer muito a sua participação. Estou vendo aqui que a gente já estourou demais o tempo, que o assunto está interessante. Seja Eu sempre é que bem-vinda. agradeço o Quando quiser convite. participar de novo, estamos à disposição. Sim, com o maior prazer. Pediram aqui antes no chat para a gente falar sobre fístula em doença de Crohn. Isso é um assunto à parte, né? É outra Exatamente. conversa. Isso vai ser abordado na live com o especialista. Queria falar para todo mundo que essas lives ficam disponíveis no canal que a gente tem no YouTube. É o canal Saúde Intestinal da Sociedade Mineira de Coloproctologia. É só procurar Saúde Intestinal SMCP. Lá, essa live vai estar disponível lá em breve e as outras que nós já fizemos estão lá disponíveis. E eu adoro essas sugestões porque é um assunto interessante, né? A gente falar das complicações anais das doenças inflamatórias, né? A fístula na Sim, doença de Crohn. A sugestão está aceita, mas sigam o canal lá da Sociedade Mineira, tem muito assunto interessante. Toda quinta-feira nós estamos aqui, eu e os outros colegas da coloproctologia, sempre num papo com um especialista, abordando temas do dia a dia. A ideia é não falar nada muito complicado, mas do dia a dia da Sociedade Mineira de Coloproctologia. Dá um like lá no vídeo, como dizemos sempre, né? Clica no sininho, dá o like, siga a gente. Tem muito sim. assunto interessante. Muito obrigado. Foi ótimo. Muito obrigada pelo convite. Nos vemos em breve. Ok, muito obrigado. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigada, pessoal.